Bom, jovens, agora que a gente já fez uns exemplos, né, dessa definição de integral de funções sobre superfícies, né? Você tem uma função lá e aí você faz a restrição para a superfície e faz a integral desta função na superfície, vira essa interpretação aqui, né? E aí a gente vai pensar agora, e quando eu tiver um campo de vetores, né? O que eu vou fazer para fazer a integral, né? Então, por exemplo, assim, vou botar aqui assim. Ai, meu Deus, minha letra agora tá horrível, né, cara? Integral de campos vetoriais sobre superfícies. Aí aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? A gente já tem uma seguinte situação assim, né? Você vai pegar um campo lá no R3, você vai dizer assim, seja esse troço integrável. A gente nem definiu ainda. Eu vou botar assim, contínuo, para você não ficar tão chateado. Espera aí que a borracha está desconfigurada de novo. Só um segundo, calma. Opa, pronto. Então, seja esse daqui aqui um campo contínuo. Certo? Como é que eu vou fazer para integrar isso aqui na superfície, né? Vou botar assim, e seja S, um subconjunto do R3, uma superfície, vou botar aqui, regular. Como definir a integral de f, do campo F, né, sobre a superfície? Como é que a gente vai fazer isso? E aí você tem que lembrar o quê? Né? Lembrando das curvas, né? O que a gente fazia quando a gente estava querendo fazer a integral de uma coisa assim nas curvas, né? Para as curvas parametrizadas, você lembra? Então lá eu tinha uma curva assim, tal, curva C, eu arrumava uma parametrização para essa bendita aqui, e aí eu tinha um campo de vetores lá, F, sei lá como é que era esse troço aqui. Então a integral ao longo de C, né, dessa curva aqui, eu tinha que fazer o quê? Pegar esse campo, projetar nos vetores tangentes à curva e aí somar, né, esses caras ao longo dos pedacinhos de comprimento. Então se eu botar isso aqui que é o alfa de A, né, e isso aqui é o alfa de B, então ficaria assim, F restrita à curva, interno com alfa' vezes o dt, que isso aqui seria o equivalente ao elemento ds, né? Então a diferença, espera, tem alguma coisa pro vetor, sim, é porque esse aqui não era o produto, né, do FDS, esse aqui é um ds que é vetorial, ele está na direção do tangente, né? E aí você faria o produto vetorial desse cara, ou produto escalar, né, desse cara, que é a projeção desse campo ao longo da curva, né? Qual é o nosso problema agora? Se a gente tem uma superfície, né, se eu botar isso aqui como sendo uma superfície, a gente vai ter não uma direção tangente, né? A gente vai ter um plano tangente. Para cada pontinho P a gente vai ter o plano tangente aí. Espera aí. Plano tangente AS no ponto P. E aí se a gente pegar um campo de vetores, né, para fora, por exemplo, como é que a gente vai projetar isso, né, para baixo, nesse plano tangente? Aí é um pouco mais complicado, né, para a gente pensar em como fazer isso.
Por quê? Porque tem dois vetores, né? O plano é gerado por dois vetores, se a superfície for regular, claro. Então, assim, para a gente fazer essa definição da integral da superfície, a gente vai restringir a integral da superfície, mas a gente vai pensar assim, não no componente do campo que está ao longo da superfície. A gente vai fazer a componente do campo que atravessa a superfície. Então, né, tem dois vetores aqui. Então, como a gente está no R3, sobra uma direção, que é a direção normal. Certo? Então, esse aqui é o normal à superfície S, no pontinho P. E aí, meus jovens, o que a gente vai fazer, né? Essa integral que a gente faz do campo, ela ganha uma outra interpretação, que ela vai ser o fluxo do campo, certo? Então, o que a gente vai pensar, né? Eu vou anotar aqui, ó. Pensar em definir a integral da componente de F que atravessa a superfície S. Por quê? Né? Projetar isso no plano tangente dá mais trabalho, certo? Então, vou anotar também. Projetar F no plano tangente é mais trabalhoso. Trabalhoso, não sei mais escrever, gente. O que a gente faz então, né? A gente vai pegar a direção normal. Vamos definir a direção normal e somar, né, o quanto do campo F está nesta direção. Não é nem somar, né? A gente vai definir a direção normal e projetar, né, somar e calcular, né? Vou botar assim. Calcular o quanto do campo F está nessa direção e depois, né, somar tudo. Todos estes termos. Então, a integral vai representar algo que atravessa a superfície. Integral vai representar algo que atravessa S, certo? Aí a gente tem um problema, né? Qual é o problema? Parece que não é uma coisa complicada e que a gente não teria que tomar cuidado, mas a gente tem que olhar para isso aqui, ó. Isso aqui é um problema. Parece que não, né, cara? Mas é. A gente tem que saber qual direção normal que a gente vai definir, certo? Porque algumas superfícies não são tão legais com relação à direção normal, né? Era nessa aula que, se a gente tivesse presencialmente, né, eu ia explodir a cabeça de todo mundo, porque tem superfícies que não tem um vetor normal bem definido. Você não sabe direito qual é o lado de fora, qual é o lado de dentro, né? Quanto tempo de vídeo a gente tem? 9 minutos. Então eu vou fazer um tópico aqui que a gente precisa falar, né? Orientação de superfícies, certo? Então, a gente precisa ter uma superfície bem orientada, ou seja, a gente sabe para onde que ela está apontando para conseguir fazer essa integral, certo? Se a gente não consegue fazer isso, a gente diz que a superfície não é orientável, tá bom? Então, a definição vai ser assim: seja S uma
superfície regular, né? Então vou botar aqui, dizemos que S ela é orientável se para todo P pertencente a S o vetor normal N está bem definido. O vetor normal, né, está bem definido, eu vou botar aqui, né, no ponto P. Então assim, você vai dizer que uma superfície ela é, né, orientável se você olhar lá a superfície, pegar um pontinho P e aí você conseguir definir um vetor normal, né? Esse N aqui é sempre o normal unitário, tá? Para evitar contribuir com o campo. A princípio, né? Depois, como é que a gente faz, né, o vetor normal? Cara, você tem que fazer algo que seja ortogonal plano tangente, claro, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um ponto, vai olhar a superfície, né? Geralmente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma parametrização. Então eu vou fazer os desenhos aqui, ó, para você ficar mais tranquilão. Você vai ter que pegar uma parametrização, né, de um aberto aqui no plano. Aí você aplica a parametrização X. E aí você vai parar num trocinho aqui assim. Esse aqui é o X daquele domínio D, né? Então, se o X é esse troço aqui, você poderia dizer que o normal ali vai ser o quê? O produto vetorial dxdu dxdv dividido pela norma, né, desse próprio produto vetorial. Meu V eu tenho que fazer ele mais pontudo aqui, gente, para não confundir com o U, né? Belezura, qual é a tristeza? Você tem dois vetores normais aqui, né? Você tem esse que pode estar para fora e você tem esse que pode estar para baixo, né? Então aqui, ó, temos duas opções. Eu vou botar assim, né? Vou botar duas opções. Vou botar assim, temos duas escolhas para este vetor normal. E isso faz diferença no valor da integral, né? Se a gente pega o normal para fora, vai ficar com sinal trocado do que a gente escolhesse o normal para dentro, né? Então a gente poderia ter duas escolhas aqui, né? N ou menos N, certo? Então assim, se você escolhe para ser N, aí teria que ser N em todos os lugares, né? Qual é a grande coisa da gente dizer que... Não é nem tristeza, né, cara? Qual é a grande coisa da gente dizer que uma superfície ela é orientável? É assim, ó, se você tem uma superfície S aqui, ela é orientável quando aquele normal está bem definido, e ele estando bem definido, acontece o seguinte: se você pegar aqui, né, o conjuntinho UV, e pegar um domínio D1 aqui, e você pegar um outro conjuntinho UV, eu vou usar outra cor aqui, qual, meu Deus, amarelo, esse verde aqui, pegar aqui, ali era UV, aí XY, T também é de parâmetro, não dá certo, né, cara? Variáveis aqui, vou botar assim, U1 e V1, aí vai ser o D2, né, jovem? Oh, meu Deus do céu. Então vou chamar de U2V2, tá bom? Você vai ter um domínio 2. Aí você joga pra cá essa bagunça aqui, aí você vai ter um pedaço aqui. Aí você joga pra cá essa bagunça aqui, você vai ter um outro pedaço aqui assim. Aqui, né, com a parametrização x1, aqui com a parametrização x2. Quando a superfície é orientável, se você tiver um ponto P na interseção, os normais que estão para cá, você consegue passá-los para cá com essa outra parametrização sem problema nenhum, certo? Então aqui são os normais, né? Você vê aqui que aqui eu tenho os normais definidos por x1,
Aqui eu teria os vetores normais definidos por x2, que é outra parametrização. O que acontece? Essa mudança aqui, né, na área de interseção, que eu vou botar assim, ó. Essa interseção aqui, ela vem parar num pedacinho aqui e vem parar num pedacinho aqui. O que acontece? Quando eu faço essa mudança aqui desses vetores de uma parametrização para outra, ela preserva o vetor normal, preserva a direção normal, certo? Vou botar assim, preserva a orientação, certo? Isso é que a gente diz que a superfície é orientável, né? Tá bem definido e ainda faz isso. Quando você troca uma parametrização, você precisa pegar outro pedaço, né, de parametrização, vai se manter ainda com a mesma direção normal, certo? E aí eu deixei a coisa mais legal para o final do vídeo, né? Porque tem superfícies que não são orientáveis, né, meus jovens? Olha só que maravilha. Superfícies não orientáveis, né? O que acontece? Não tem um vetor normal bem definido já. Para cada ponto, você não consegue dizer qual é o vetor normal, certo? E o primeiro exemplo que eu tenho aqui para vocês, maravilhoso, é a faixa de Möbius. Tem hora que eu escrevo assim, tem gente que escreve assim, Möbius. Mas assim, você botar a faixa de Möbius vai aparecer direitinho. É uma superfície que não é orientável, mas é bem facinho de fazer, né? Você pega uma folha e aí essa folha você forma uma faixa, certo? E aí você pega essa faixa, você dobra ela no meio duas vezes, aí ela vai virar uma folha assim. E aí o que que você faz? Você pega esse lado, vou botar assim, né? Vou botar essa setinha aqui para cima e essa setinha aqui para baixo. Você vai pegar o seguinte, você vai pegar esta folha e você vai girar essa ponta aqui, certo? Quando você fizer isso com esta folha aqui, esse pedaço de faixa que você criou, vai fazer um negócio assim, ó. Ela vai vir aqui, ela vai passar assim, mais ou menos aí. E aí você vai ter essa setinha aqui para cima e a outra também vai ficar para cima, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai juntar esse lado com esse, certo? Você vai juntar as duas pontas. É porque não dá... Que tristeza é essa, né, cara? Você tem que fazer isso na sua casa. Faça isso na sua casa. Pega uma folha, dobra ela no meio duas vezes para formar uma faixa, né? Você gira um dos lados e junta eles dois. Quando você fizer isso, essa superfície, você olha para ela, você tem a impressão que ela tem dois lados. Mas na verdade ela só tem um. É uma loucura. É nesse momento que você ia ficar, meu Deus do céu. É o quê? Faça esse experimento, jovem. Pegue você faz assim. Com essa folha, do jeito que está aqui, você colore esse lado aqui de uma cor e colore o outro lado da outra cor. E aí você junta as duas. Se você pegar essa faixa, né, e for, né, passar um lápis assim por ela, passando o lápis aqui assim no meio dela, você vai ver que os dois lados coloridos antes vão passar pela mesma cor. Então, na verdade, jovem, você só tem um lado, certo? Então, assim, né, não é possível determinar o que é fora e o que é dentro. Não é possível determinar o lado de fora, certo? Assim, construir é de boa, né? E ela tem uma parametrização. É possível parametrizar a faixa de Möbius, certo?
Então assim, parece regular, tudo bonitinho, né, cara? Você tem as derivadas lá, parciais, os vetores nunca estão apontando na mesma direção e tal. Mas, quando você olha, só tem um lado. Loucura, né, cara? Cálculo 3 é uma loucura, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê? Ah, gente, essa negócio aqui não mostra tudo. Pera aí, calma. Deixa eu ver. Vou ter que compartilhar aqui minha tela inteira com vocês, espera lá. Opa, agora todo mundo tá vendo aqui? Pronto, olha só. Isso aqui é a tal da faixa de Möbius, né? A parametrização dela é esse trambolho aqui, ó. Pera aí, deixa eu aumentar a fonte aqui que tá pequena, né? Mas aí não cabe. Não adiantou muito, né? Então assim, essa aqui é uma parametrização para esta faixa de Möbius, certo? Quando você olha daqui, você olha assim, ah, bonitinho até, né? Olhando de cima. Agora olha só como é que é, né? Isso aqui, jovens, só tem um lado, cara. Só tem um lado, jovens, né? A ideia dessa faixa aqui é o que? É como se você pegasse um círculo, esse aqui, e aí você, ao longo desse círculo, você pega um pedaço de reta, e aí você vai girando esse pedaço de reta ao longo do seu caminho circular, né? E aí você vai fazendo essas, tá vendo? Tem um monte de retinha aqui assim, ó. Isso aqui é a reta girando, né? Ó, tá vendo? Tá vendo que as linhas, né, são um monte de retas, ó. Tá vendo? É como se a reta fosse girando assim, 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 assim. E ela vai girando de novo. É isso que essa parametrização faz. E a coisa interessante é, isso não tem um normal bem definido. Uma hora o vetor normal está para fora, outra hora o vetor normal está para dentro, em cima do mesmo ponto. Se você pegar um caminho, né, em cima da faixa de Möbius, porque ela é uma superfície fechada, se você pegar um caminho aqui dentro, né, e andar com o normal, uma hora o normal está para cima e andando no mesmo caminho o normal vai estar para baixo. E isso é uma superfície não orientável, certo? Tem uma versão, né, que é a volumétrica, né, dessa faixa de Möbius, que é a tal da garrafa de Klein. Aí a garrafa de Klein não tem um lado de dentro e um lado de fora, certo? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para voltar aqui para a imagem. Então assim, essa superfície, né, ela não tem um lado de fora, cara, então ela é complicada, né? Eu queria ter feito essa aula presencialmente com vocês, mas não deu, né? Fazer o quê? Faça esse experimento, é legal, tá bom? Você vê de fato que a faixa de Möbius não é orientável. Então, vai ter uma hora que o vetor normal vai estar para cima, outra hora o vetor normal vai estar para baixo. Até com a própria caneta, se você for fazer com a caneta, você vai ver que uma hora você está pintando com a caneta assim, e seguindo o mesmo caminho que você estava seguindo, uma hora a caneta vai estar do outro lado. Então se a caneta for o vetor normal, uma hora ela está para um lado, outra hora ela está para o outro. Porque na verdade é só um. Uma loucura, né, cara? Então assim, superfícies orientáveis, a gente vai ter que preservar essas coisas, né? O vetor normal, quando você muda de uma parametrização para outra, está bem definido. E aí ele estando bem definido, a gente vai conseguir identificar direitinho o que a gente vai fazer com a integral, tá bom? Então no outro vídeo a gente define o que é a integral de campos vetoriais. Por quê? A gente precisa saber qual é o lado de fora para somar as coisas, né? Beleza? Então é isso, meus jovens. Valeu, até mais!